João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No domingo passado, segundo domingo de dezembro, foi o momento em que tivemos para, em culto, render graças a Deus por sua palavra, nesse dia em que é feita a lembrança, comemoração do dia da Bíblia. Todos os dias nós devemos ser gratos ao Senhor por sua santa palavra. É mais um dia em que a gente focaliza, para exaltar a palavra do Senhor, chamando a atenção de todos para essa revelação gloriosa que o Senhor nos deu. Então, o Salmo 19 foi o salmo em que tivemos proferindo aquela palavra, onde ali o Senhor se revela, primeiramente através da criação. O salmista começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, tudo aquilo que Deus criou, Ele criou para manifestar o seu poder e que a sua glória fosse percebida e os homens reconhecessem a sua existência, se humilhassem diante dele, se quebrantassem diante dele. Em cada obra que o Senhor criou, Ele manifestava assim seus atributos. Diz Paulo que os atributos de Deus, conforme Romanos capítulo 1, são percebidos pelas coisas que Ele criou. Mesmo assim, os homens não perceberam. Então Deus, além de se revelar pela criação, Ele deixou-se revelar pela sua palavra. Então Ele usou homens santos, que foram inspirados pelo Espírito Santo, para escrever aquilo que Deus queria que nós tomássemos conhecimento. Então, a partir do versículo 7, o salmista destaca as Escrituras e começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós vimos cada um daqueles versos até o verso 10, que faz um destaque para as Escrituras, enaltecendo as Escrituras, provando ser ela mais valorosa do que o ouro depurado e mais doce do que o mel. Que coisa
gloriosa é a palavra do Senhor. Que ele conclui ali aquele pensamento sobre a palavra, dizendo: em guardá-la a grande recompensa. Não perde nada aquele que ama a palavra do Senhor e medita nesta palavra e procura pôr em prática esta palavra. Grande lucro tem. Será comparado a um homem que plantou próximo às águas, ribeiros de água, e que a planta deu fruto. Depois de falar sobre a palavra, o salmista clama por arrependimento, clama por perdão dos seus pecados, que ele não sabia dizer nem a conta. Ele disse que deixa claro que não há quem possa discernir os seus próprios erros. Nós sabemos de muitos erros que cometemos, que estamos conscientes deles. Há pouco nós tivemos um momento de confissão, em que o diácono Benjamin lia o texto em que Pedro, após contemplar o Senhor Jesus Cristo, depois de ter negado a Cristo 3 vezes, ele que tinha sido avisado, ele estava consciente disso. A Bíblia diz que ele se lembrou das palavras do Senhor Jesus, que ele tinha dito que ele o negaria. Então ele se quebranta e chora amargamente. Mas por mais santo que possa ser um homem, por maior comunhão que ele tenha com Deus, por mais perto que ele esteja do Senhor, ele ainda não sabe uma 10ª parte, talvez uma 100ª parte do quanto é mau o seu coração, dos pecados que tem cometido contra Deus. Foi um homem cujo coração, diz as Escrituras, era segundo o coração de Deus, que disse que tinha mais pecados do que cabelos em sua cabeça. Foi Davi. Então, ele encerra esse salmo clamando por aquele que pode de fato perdoar, aquele que é sem dúvida a maior expressão da revelação de Deus. Ele conclui dizendo: sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Redentor, ele se reporta à pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é a expressão exata, máxima da revelação de Deus. Portanto, nessa noite, pensando nessa época natalina, não é? Chamada de Natal, em que as pessoas, apesar dos pesares de tantas coisas erradas que são feitas, mas é a data mais comemorada, mais festiva da cristandade. Embora a festa seja feita em nome, não é, da vinda do Salvador, Natal está totalmente descaracterizada, não é? Mas mesmo correndo esse risco, e isso tem acontecido, é importante lembrarmos dessa vinda gloriosa. E é por isso que eu li esse texto aqui, para falar do verdadeiro sentido da vinda de Cristo a este mundo. E você pode me perguntar: mas cadê os elementos desse Natal? Não há qualquer narrativa de João. Cadê a manjedoura? Cadê os pastores? E cadê a estrela? E cadê isso e aquilo? João escreveu o seu livro cerca mais ou menos de 30 anos depois dos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Especificamente Mateus e Lucas trazem narrativas em detalhes
principalmente Lucas, acerca do nascimento de Jesus. Esses detalhes são importantes, mas o que João vai retratar é o lado sobrenatural desta vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Ele deixa de lado esses pormenores que, para os seus leitores da época, já eram conhecidos, porque há cerca de 30 anos esses outros evangelhos já estavam escritos, então isso já era do conhecimento. E ele, João, que passou cerca de 3 anos e meio na convivência com o Senhor Jesus Cristo, sendo tido como aquele que era o discípulo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, viu coisas extraordinárias, e ele retrata essas coisas no seu evangelho, e o seu objetivo principal ao escrever esse evangelho foi mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele não entra em detalhes da sua humanidade, embora ele se reporte a isso também. Mas ele quer mostrar principalmente, através desse evangelho, que Jesus é Deus. Os atributos do Antigo Testamento estão contidos na pessoa de Cristo dentro do Novo Testamento. Esse texto que eu li mostra atributos na pessoa de Jesus que o Antigo Testamento denunciam na pessoa de Deus. Então João vai provar de forma exaustiva, categórica, contundente, que Jesus é Deus. Ele vai fazer isso através da narrativa de 7 milagres, que lá no final do seu evangelho ele vai chamar de sinais, que provam que Jesus Cristo é o Salvador. Milagres que homem algum poderia realizar. Ele vai mostrar isso através daquela expressão, eu sou, lá do capítulo 8. Antes que Abraão existisse. Então Jesus disse, eu sou. Eu sou fala da eternidade, do ser de Jesus. E ele vai usar 7 eu sou para mostrar a sua singularidade. Para mostrar que ele de fato é Deus Salvador, conforme aqui o capítulo 1 vai mostrar esses versículos que nós lemos aqui. Então, esse texto mostra que Jesus é um ser divino. Esse texto mostra o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. E esse texto mostra também as alternativas que este mundo tem diante dessa mensagem que esse Deus que se fez carne e habitou entre nós veio trazer. É sobre isso que nós vamos nos deter nesse instante. Então, veja só como ele começa aí. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Vou ler até o verso 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João narra, no princípio, no começo. No começo de quê? Diz o texto, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E veja o versículo 14, nos adiantando um pouco mais para a compreensão. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, esse princípio, uma vez eu vi um pregador que ele achava melhor a expressão em princípio, para não ter ideia que teve um começo, teve um princípio, eu até entendi. Aqui não quer dizer, né, que teve um início, o verbo da vida, que estava com Deus e que era Deus. Ele não teve um princípio, é só para que você possa compreender. Ele é eterno, ele sempre existiu.
Jesus sempre existiu. Tanto assim que mais adiante, o texto vai dizer em capítulo 3, 16, Deus enviou o seu Filho unigênito. Então, como Deus, ele já existia em figura humana, ele passou a partir do momento em que nasceu de uma virgem chamada Maria, com o propósito, de se identificar com os pecadores e de assumir, a nossa culpa, de assumir os nossos pecados e nos remir através da doação da sua vida lá na cruz do Calvário. Essa palavra verbos é uma palavra grega, no grego é logos, e os gregos, eles entendiam isso como uma espécie de palavra de pensamento abstrato que coordenava todo esse universo. Eles estavam enganados em imaginar que se tratava apenas disso. O verbo, na verdade, não era aqui apenas uma palavra, mas o verbo era uma pessoa, estava com Deus e era Deus. Isso aqui é uma coisa um tanto misteriosa, fala da Trindade. Note bem, Deus se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três, pessoas distintas, formam Deus. Deus não são três deuses, mas Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto diz que ele é criador de todas as coisas. Note bem, esse que veio a este mundo e que ênfase alguma é dada sobre isso nesta época. Ele é o Criador. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo escreve a sua carta aos Colossenses declarando também que nele foram criadas todas as coisas. Esse texto vai mostrar que a vida estava nele. Note bem, eu não tenho vida própria, eu recebi vida, diferentemente de Jesus, que é eterno. Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele tem vida em si mesmo. Por isso, Jesus é reconhecido em todas as páginas do Novo Testamento como Deus. Você vai ler as cartas de Paulo, e Paulo vai mostrar claramente essa verdade. Você lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que ele recebe adoração. E está escrito em Êxodo capítulo 20, que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então Jesus recebe adoração. Na verdade, recebeu adoração logo após a sua ressurreição. Maria caiu aos seus pés, Maria o adorou. Madalena, que foi a primeira que teve o privilégio de vê-lo após a ressurreição. Então, diz o livro de Hebreus capítulo 1, que o livro de Hebreus é todo mostrando a supremacia de Cristo, e no capítulo 1, o livro de Hebreus coloca Jesus no pináculo da glória, e dizendo que todos os anjos o adorem, todos os homens o adorem. Ele é digno, portanto, de adoração, porque ele é Deus. E habitou entre nós. Você sabe o que significa essa palavra? Habitou. O verbo se fez carne e habitou. De onde vem a palavra tabernacular. É armar a tenda. O que foi que Deus fez através de Cristo Jesus? Ele armou a tenda entre nós. Ou seja, ele veio. A tenda no Antigo Testamento, compreenda o tabernáculo, era aquele santuário portátil que Deus mandou que Moisés construísse para manifestar ali a sua glória. Toda aquela tenda ali, ela falava da pessoa de Cristo. E ela tinha 3 divisões: átrio, santuário e santo dos santos. O verdadeiro tabernáculo era essa terceira parte, que a Bíblia chama de santo dos santos, porque era ali onde Deus manifestava a sua glória. Então,
quando Jesus veio, o texto diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que Deus armou a sua tenda entre nós para manifestar. Por isso diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E qual foi o propósito dele ter vindo a este mundo? Isso não é praticamente posto nessas comemorações. Por isso, tem pessoas que sequer declaram a existência de Deus. Não tem qualquer um compromisso com o Evangelho de Cristo. Jamais teve qualquer apreciação pelas Escrituras. E fica por aí, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Isso é uma nojeira. Isso não tem qualquer valor diante de Deus. Só faz sentido dar graças a Deus pela vinda do Salvador quem de fato o reconhece como tal. O texto vai mostrar claramente que é preciso recebê-lo, não apenas declarar que ele existe, não apenas falar sobre ele, não apenas ouvir sobre ele. E aqui nós temos, narrado por o evangelista, o propósito que ele veio a este mundo. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Duas palavras aí mostram o propósito dele ter vindo ao mundo. A palavra vida e a palavra luz. Por que ele veio? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que, por natureza, o homem está morto em seus delitos e pecados. Foi por isso que ele veio com a vida, para nos dar vida. Ele vai dizer mais adiante, 10, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Em 14:6 ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio trazer vida, porque o mundo, morto em seus delitos e pecados, nada pode fazer pela sua salvação, para ter a verdadeira vida. A vida aqui, que Jesus se refere, não é a vida bio, a vida comum, mas hoje é a vida de Deus, a vida eterna. Como ele diz lá na sua oração, no capítulo 17, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus veio para trazer vida, mas ele também veio para trazer luz, porque além de morto em seus delitos e pecado, o homem se encontra em trevas também. Há um povo que andava em trevas, diz as Escrituras, surgiu a luz. Mas infelizmente, se você virar a página, veja o que diz o capítulo 3, verso 19. João 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então diz a palavra do Senhor, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para resplandecer a luz nos corações, para que os homens reconhecessem, os seus pecados, se humilhassem diante dele, se arrependessem. Mas a Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa tão maligna é o ser humano no seu estado natural, a ponto de rejeitar o maior presente de Deus Pai a este mundo, que foi o seu Filho amado, Jesus Cristo. O texto, a partir do versículo 6, faz um destaque para a pessoa de João Batista. E começa dizendo, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem.
Então o texto passa a narrar acerca da pessoa de João Batista. João Batista veio preparar o caminho para a chegada do Senhor, mas ele foi confundido até como o Messias. O verso 15 em diante, quando ele vai testemunhar, continuar dando testemunho de Cristo. Atente para as palavras de João. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Veja que coisa maravilhosa. O que vem depois de mim, João era alguns meses mais velho do que o Senhor Jesus Cristo. Veja só, mas ele veio, aquele que vem depois de mim, ele tem primazia, porque ele já existia. Então, provando assim a pré-existência do verbo da vida. Jesus era pré-existente. Jesus tinha vida em si mesmo e era coexistente com Deus Pai e Deus Espírito. E João vai falar sobre ele. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Então, eles estavam interessados em saber quem era João, não estavam interessados em saber quem era Jesus. Que coisa triste. João responde para eles, ele confessou e negou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então, João vai mostrar acerca de Jesus, aquele que veio, aqui João Batista no caso, trazer graça e verdade, e é ele, João Batista, que vai fazer uma das afirmações mais clássicas a respeito da pessoa de Jesus, e contida lá no verso 29, quando ele viu Jesus, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para isso. Ele é Deus, eterno, mas ele se fez carne, habitou entre nós, e ele veio para nos dar vida, e ele veio para nos dar luz, e isso tudo de caráter espiritual. Por isso, a ênfase de João, o evangelista, é mais nesse ponto, de mostrar esse lado sobrenatural da vinda do Salvador, esse objetivo específico de salvar os pecadores. Não que nos elementos de detalhes que Lucas traz e que Mateus traz, não tenha essa lição também, mas aqui tem com mais profundidade. O Evangelho de João é o livro mais profundo do Novo Testamento. E esse livro, alguém disse que deveria ter sido escrito, não é, com tinta e caneta de ouro. Tão glorioso que é esse Evangelho. Um homem que eu não posso precisar o nome dele, ele lendo esse Evangelho de João, e em especial esse texto aqui, as suas carnes tremiam do impacto dessa leitura na sua vida. Então, ele, João Batista, declarou ser Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nos leva ao texto, a parte final desse texto, onde nós vamos encontrar duas alternativas em relação à pessoa de Cristo, no que diz respeito ao modo dos homens recepcioná-lo. Versículo 10 em diante: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja a malignidade do pecado, a que ponto conduziu o mundo. O texto disse, ele veio, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele esteve aqui. Note bem, o texto diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Em particular, isso se diz respeito aos judeus, note bem, mas todos nós estamos incluídos aí. Porque todos, e não apenas judeus, foram criados por ele. Ele diz, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então não apenas judeus, mas os demais não admitiram. O pecado, as trevas, a cegueira espiritual leva o homem à ignorância e pior, à rejeição da verdadeira vida, a rejeição da luz, a rejeição do Cordeiro de Deus, a rejeição do Verbo da vida que habitou entre nós. Que coisa terrível, o pecado. Rejeitaram completamente ao Senhor que esteve aqui diante deles, cara a cara, mas não o reconheceram. O texto diz, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. E não apenas não receberam e rejeitaram, mas várias outras coisas têm sido colocadas como se fosse meios de um homem alcançar o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Não só ignoraram, não só rejeitaram, mas adotaram e ainda hoje se adotam outras crenças em prol da salvação de suas almas. Já naquela época havia muitos ensinos legalistas, pessoas que queriam alcançar a graça e o favor de Deus por meio de suas obras, por meio do cumprimento de cerimoniais. Já naquela época e ainda hoje existe também alguns que creem que por meio de suas boas obras entrarão num processo de evolução, por meio da reencarnação. Há quem crê nessas coisas. Ignoram a verdade quando olham para a pessoa de Deus Pai, olhando apenas como um Deus de amor. E isso é muito enfatizado nesta época, onde fala muito de paz, fala de amor, tal, mas não conhece a Deus em todos os seus atributos. De fato, Deus é amor, Ele é a personificação do amor, mas Ele também é um Deus santo, Ele é um Deus justo, e Ele não tolera o pecado. Ele não terá por inocente aquele que ignora e rejeita a sua oferta de salvação através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Bem como Ele não tolera também aquele que negligencia a sua salvação. Meus irmãos, quando esse texto vai dizer, o Verbo se fez carne e habitou e vimos a sua glória. Qual é o impacto dessa glória de Deus na sua vida? Qual é o impacto dessa glória de Deus em nossas vidas? Em que isso tem implicado no seu dia a dia, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa? Os homens que o viram e que viram o Senhor Jesus Cristo, certamente houve uma ação poderosa para que eles chegassem ao ponto de abrir mão das suas vidas e se entregarem totalmente ao Senhor, sem reservas alguma. Poderia ser dado vários exemplos. No Antigo Testamento nós temos exemplo de muitos que deram a sua vida ao Senhor.
Isaías contemplou a glória de Deus. Qual foi a sua decisão? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No Novo Testamento, uma cena interessante acontece quando aqueles discípulos chegam na praia e o Senhor Jesus Cristo, né, lhes comissiona e diz: eu farei de vocês agora pescadores de homens, se reportando a Pedro, que representava aqueles demais. Tanto assim é que a Bíblia diz que eles deixaram as redes e passaram a seguir Jesus. É interessante quando a palavra de Deus fala da conversão de Mateus. A Bíblia diz que Jesus vai passando e está Mateus na coletoria, como se fosse hoje na secretaria da fazenda. É um emprego cobiçado por muitos, né? Salário altíssimo, trabalhar na Receita Federal. Estava lá Mateus sentado e Jesus disse: segue-me. Ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. O impacto do verbo da vida nessas pessoas, levando essas pessoas a tomar essa decisão. Veja só: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Paulo chegou a dizer que considerou refúgio, esterco, todas as coisas, a fim de conhecer a Cristo Jesus, desenvolvendo assim a salvação no Senhor. Então, esse versículo 12, tanto fala dessa coisa tão triste, daqueles, veio para os seus, não receberam, mas mostra a alternativa correta, que todo homem tem que ter, diante da encarnação do verbo da vida, diante da vinda do Salvador, diante da mensagem gloriosa que os anjos trouxeram àqueles pastores. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. O nome dele, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o texto conclui dizendo: e vimos o quê? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós não podemos permanecer da mesma forma ao contemplarmos a glória de Deus. Todos aqueles que contemplaram a glória de Deus tiveram as suas vidas transformadas. Quando nós estávamos adorando ao Senhor por meio de cânticos há poucos instantes, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ó, exaltai-o a Jesus, nosso Redentor. Como é que você canta essas coisas? O que é que você sente? O que é que você imagina? Verdades tão gloriosas. Eu louvo ao Senhor, porque o texto diz que ele veio cheio de graça. Se ele tivesse vindo somente cheio de justiça, nenhum de nós escaparia. Louvado seja o nome do Senhor, que ele veio cheio de graça, que ele veio cheio de amor, que ele veio cheio de misericórdia, para com aqueles que se arrependem e creem. Se não vê isso, vire a página, capítulo 3, verso 36, veja o que está escrito, João 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele nasceu neste mundo. O verbo Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
mais importante de que você até comemorar, mais importante de que você lembrar da vinda do Salvador, eu gostaria de chamar a atenção de você novamente para a expressão de João, porque esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É mais importante você pensar na morte dele, porque é através da morte dele que nós temos vida. Lá na cruz, Cristo morreu de forma substitutiva, ou seja, ele nos substituiu. O salário do pecado é a morte. Eu e você deveríamos estar naquela cruz, mas ele trocou conosco de lugar e nos substituiu como Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado para que você tenha vida e vida em abundância, para que você tenha salvação. É sobre isso que vão comemorar no dia 25. É isso que vai estar na mentalidade desse povo do Brasil e no mundo inteiro? Certamente que não. Outros detalhes, outras coisas. Mas esse é o grande mistério. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para nos dar vida. E ele fez isso através da sua morte lá na cruz do Calvário. Creia assim. E assim você terá vida eterna e terá um verdadeiro feliz Natal.